todos muito bem-vindos ao episódio 9 do Lendas Cash. E hoje, um episódio muito especial. Hoje, uma das minhas primeiras alunas, que hoje é mentora, é inspiração, e ela vai estar falando aqui de lucro, de escala, como que ela conseguiu os resultados dela. Ela vai compartilhar um pouco com você. Então, com muita satisfação, estamos recebendo aqui Thaís Duarte. Seja muito bem-vinda, Thaís. Ela, obrigada. Realmente passamos, eu considero que passamos porque passamos juntos, né? Exato. Passamos momentos de muito, muito, muito trabalho, mas também de coisas muito boas. Então, embora seja um período curto de tempo, mas é uma satisfação estar aqui depois de quase 2 anos, acho que a gente gravou o Pois é, primeiro, foi. né? Já estamos no quarto podcast. E o legal é isso, as pessoas elas estão vendo a sua evolução passo a passo. Isso que é o legal, um estágio que você se encontrava, para a pessoa saber o momento que ela está, onde que ela pode chegar e o que você pode ajudar, porque hoje você é mentora também, você tem os seus alunos hoje, pessoas que te admiram, que te modelam. Eu ainda estou com um pouco de dificuldade de entender todo o contexto, né? Porque na minha cabeça antes era foco no escritório total, e agora eu estou tendo que entender que fazer isso também é estar focando no escritório, porque quem não é visto não é lembrado. Como que meu cliente vai saber que eu sou a melhor, ao meu ver, né, obviamente, Exatamente. se eu não me posicionar como Exatamente. Eu assim, falo, você sabe? ser boa pra você de nada adianta. É. Você tem que mostrar pro público que você é boa. Você tem que mostrar principalmente qual que é a dor que você resolve. Mas vamos bater papo, vamos conversar, não vamos falar de marketing, não vamos falar de vendas, vamos falar muito de gestão, que é o que você domina demais, que Sim. eu acho que principalmente a cultura que você construiu com seus funcionários, a sua equipe, a família do Art Campus que você formou, realmente é motivo aí de inspiração para milhares de escritórios hoje no Brasil que seguem o teu perfil, que estão aí os seus alunos hoje, né? Era uma sementinha que eu plantei lá atrás, né? Tentando te transformar em mentora, se concretizou e acredito eu que você deve estar sendo maravilhosa essa fase, né? De poder transbordar o conhecimento que realmente você absorveu, né? Você vem estudando muito, se preparando para isso, Isso. né? Eu estou aplicando a mesma regra que eu apliquei para construir escritório, que é de transformar vidas mesmo, porque de fato é uma coisa que deixa meu coração feliz, assim, Sim, sabe. Quando eu comecei o escritório, eu sempre focava no cliente e no que era melhor para ele. Hoje eu consigo também pensar nas pessoas que estão lá, que confiam no meu trabalho, na mentoria, para também transformar a vida delas. Com o quê? Com o que eu conheci a vida inteira. Eu passei por momentos muito difíceis, de momentos de grande aprendizado, que fizeram eu ter o escritório como eu tenho hoje, né. Tem algumas coisas para mim que são inadmissíveis. Então quando eu já sei exatamente o que eu não quero, é muito mais fácil eu transpor e mostrar para o meu time o que eu quero. É o posicionamento, eu estava até comentando antes aqui, lá a gente vai, nós temos como conduta todo mundo trabalhar de social, por exemplo. Não posso eu ir de moletom, é cultura, criação cultura. de cultura. Então eu É o que eu falo, a cultura ela pode ser boa ou pode ser ruim. A partir do momento que você começa a chegar atrasado, você não é o exemplo, o funcionário exatamente. vai aderir àquela cultura negativa, né, Thaís? Exatamente, e isso são nos pequenos detalhes. Se alguém vê eu maltratando um cliente, vai maltratar o cliente. Se alguém me vê, maltratando um colega de trabalho, desrespeitando um colega, mesmo que seja pessoal do banco, porque eles provocam a gente às vezes, Exato. né, eles vão fazer a mesma coisa. Então eu me policio muito desde o O começo. CNPJ, né, ele é um espelho do CPF. É o Total, que eu falo. total, total. E uma coisa que eu tive muito desde o início é sobre o meu CNPJ forte. No começo eu nem tinha CNPJ, né. Eu demorei um pouco para ver, porque Assim eu como todo achava que não ia mundo. precisar, que eu podia fazer como advogada pessoa física, autônoma, tal. E aí eu não tinha, mas ao mesmo tempo eu sempre pensava: se o escritório for rico, eu vou ser rica também. Exato, E aí eu tinha um receio muito grande de gastar, né, você me ajudou com isso, porque realmente era o meu tudo ou nada, exato. E você né. entendeu que o investimento vem antes do lucro. Não existe essa de esperar ter o resultado para me sobrar dinheiro para investir numa mentoria. Não, Não, isso não vai acontecer, gente. exatamente. Mas vamos lá, acho que as pessoas têm curiosidade, principalmente as pessoas que te conheceram há pouco tempo. Como é que foi a jornada da Thaís, a Thaís adolescente lá no passado, a família da Thaís? Vamos lá. Hoje a Thaís ela é mãe de 2 crianças maravilhosas, maravilhosa. Ela vai falar um pouquinho aqui. O marido dela é uma pessoa maravilhosa, fantástica, é o Fábio, que ele é o sócio dela, trabalha junto na operação com ela hoje, já foi bancário também, Legal. ela também já defendeu o banco, já defendeu o trabalhador bancário como empregada. Thaís, compartilha com a gente a tua história, vamos lá. Eu sempre fui brigona, né, Alan. Eu nasci numa família meio que de italianos, assim, então todo mundo fala alto, grita, tal.
E eu sempre tive essa vocação para expor o que eu pensava, doa quem doer. Só que, obviamente, né, eu sou mulher no meio disso tudo. E eu odeio levantar bandeiras, assim. Mas a sociedade é Mas machista entre nós. e Não... assim, sempre me trataram com muito respeito em casa, mas eu era mulher. Normal, né? Então, o que minha família desejava para mim? Uma família com filhos e, assim, um casamento saudável, um casamento feliz. A minha avó sempre falava sobre escolher bem a pessoa com quem eu me relacionaria. Eu conheci o meu marido desde muito nova, nós sempre fomos amigos, assim, desde a adolescência. E uma época eu comecei a ficar com ele, depois a gente terminou. Meu avô ficou sem olhar na minha cara. Por que não? Porque eu tinha que ficar com ele. Eu tinha que namorar com ele porque ele era um menino bom. Meu avô falava, é Sim, um menino bom. Então sempre foi uma preocupação da minha família com quem eu me relacionava. Só que ao mesmo tempo, por quê? Porque ele já era concursado, sim. ele, Tinha uma ele certa uma estabilidade, né, que tá na mente estabilidade, das pessoas. sempre me tratou muito bem, sempre me respeitou muito, respeitou até esse meu jeito impositiva, Você é assim, dominante, você é né? igual eu, nós somos dominantes, é o Exatamente. nosso jeito, E é. ele sempre respeitou isso, assim, e de verdade, eu não teria nada do que eu tenho hoje se não fosse alguém como ele. Com E certeza. minha avó, lá no fundo, ela viu isso e ela falava, Thaís, baixa um pouquinho a voz com ele e escuta o que ele tem para falar, mas depois em casa você conversa. Só que eu não, eu queria discutir, né? E aí eu ficava brigando comigo mesma entre quem eu deveria ser e quem eu queria e nasci para ser, sabe? Então meio que isso aconteceu durante muito tempo. E, ao mesmo tempo, eu sempre quis trabalhar, quis fazer minhas coisas. Então, depois eu comecei a namorar, noivamos, eu já estagiava. Como ele fez direito também, ele é advogado, hoje ele é meu sócio no escritório, e ele não teve a oportunidade de estagiar, porque ele começou a trabalhar muito cedo, no banco No já. banco. Ele Foi o entrou no primeiro emprego banco, o dele? primeiro emprego, ele entrou no banco com 19 anos, então ele não pôde estagiar. Ele falou assim para mim, você vai entrar na faculdade e você vai para o estágio, né? Vai fazer o que tem que fazer e tal. Então eu tive a oportunidade de fazer o que ele não fez. Então hoje tudo é reflexo, tudo que a gente vive é reflexo dele falando, vai, faz. Não, alguém me maltratou no estágio, muito comum. Segue, Thaís, segue, ignora, não briga e segue. Então eu sempre fui escutando, assim, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vai tomando tanta porrada do mercado, né? Hoje, o que eu faço no meu escritório é fazer exatamente diferente do que fizeram comigo. Sim, Porque eu faço isso também. eu já vi dono de escritório dando tapa na cara de estagiária. É verdade, já aconteceu. Não aconteceu comigo, porque se acontecesse a pessoa não estaria nem viva mais. Mas assim, é, Eu trago isso comigo também. Eu falo que o modelar, como fazer e como não fazer, né? isso, Eu trago isso pra minha exatamente. vida também. Então eu era muito nova quando isso aconteceu como estagiária e eu decidi sair desse estágio, por exemplo. Eu tinha acho que 18, 19 anos. Depois eu fui para um escritório que atuava pelo banco. Lá o ambiente era muito respeitador, as pessoas tinham outro nível de maturidade, só que era um ambiente que trabalhava muito. Sim, Então eu realmente trabalhava demais e em detrimento disso eu quase perdi meu casamento, logo no começo. imagino. Né? Então, eu estava indo para Santos recentemente, lembrei de quando eu peguei um dia, saí 10h30 do escritório, fui para Santos, dormi lá para fazer uma audiência 8 da noite e eu não via meu marido, né? E aí foi quando tudo começou a doer tanto, eu comecei a brigar comigo mesma, querendo ser essa pessoa que trabalhava muito, mas trabalhava para os outros. Ao mesmo tempo, eu queria construir uma família, porque eu tinha isso dentro de mim. Eu venho de uma família que me criou para construir uma família, Sim. né? E ao mesmo tempo faltava coragem pra empreender. Não, na verdade, assim, eu não Ou via não? muito como Você caminho. não veio de uma família de empreendedores? Você O tinha essa meu, o meu criação? pai Como é que sempre é? tentou empreender, Sim, só que ele tentava empreender, então ele tinha uma empresa trabalhando fixo em outra empresa. sim. Então ele, Sempre uma insegurança, né? Aquela questão da exatamente, estabilidade. E você exatamente. rompeu com isso que é o E, legal. é- e, o- e o legal, assim, é que meu pai, ele tinha ideias incríveis. Ele era executor também. Meu pai executava nitidamente, assim. Eu me vejo muito no que ele faz, na forma como ele era, né? Só que ele não tinha, ele era o homem da casa, ele tinha as responsabilidades, ele tinha 3 filhos para criar, né? É o provedor, a pessoa precisa sustentar a família. Exatamente. Então, eu não eu sabia que dava, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, né. E quando eu tomei a decisão mesmo, depois de sair do escritório, né, que aí eu já trabalhava no escritório trabalhista reclamante, né, eu fiquei doente, eu estava muito acima do peso, eu tive os meus 2 filhos, eu era muito feliz criando os 2, né, mas assim,
faltava, É que eu te faltava. conheço, você é o tipo de pessoa que quando você pega alguma coisa pra fazer, você quer dar o seu máximo, e o teu melhor. Só que o Exatamente. grande problema é que você dava o máximo pelos outros, né? E Isso, o sempre dinheiro pelos não ia outros. pro teu bolso e você estava fazendo renúncias em favor de outras pessoas. Em favor Exatamente. do próprio banco, que você representou, né? Você trabalhava no escritório que defendia o banco. Isso. Então, eu acho que era isso, né, Era Thaís? isso. E assim, e não era o dinheiro, era a liberdade. Né? Quando a gente tem filho, poxa, ligam da escola, eu não posso ir buscar, não podia buscar. Até poderia, sabe, assim, mas, poxa, você vai largar toda a operação e vai falar assim, olha, então, a minha filha tá com dor de barriga, eu não sei o que ela tem ainda, e as pessoas não gostam disso. Não Né, entende, assim, não não entendem. entendem. Então, por isso que eu me preocupo em fazer exatamente o contrário, entender, lógico, né, tem pessoas que se aproveitam disso, mas aí tá dentro dela, não dentro de mim, né, se ela vai fazer alguma coisa, é problema dela. E é justamente nessa cultura de, primeiro eu sei exatamente o que não pode acontecer dentro do escritório, o que é inadmissível, como que eu vou tratar as pessoas como realmente seres humanos, porque Quais são os são. seus valores, né? Eu, Exatamente. eu tive muito isso comigo também. Hoje eu tenho muito isso comigo também, os meus valores, mas também eu já tive períodos que eu fiquei refém de funcionários. Funcionários que produziam muito e eu não queria desligar, e eles desagregavam o ambiente, era um ambiente de fofoca, e essa pessoa específica eu tinha medo de tirá-la da operação, porque ela me trazia um resultado. Ela me trazia mais de 20 bancários por mês, enquanto a média girava em torno de 10, 15, mas eu entendi. As pessoas precisam se adaptar à cultura do escritório e não o contrário. E a partir Exatamente. do momento que eu entendi isso, que as pessoas, nós não temos que nos adaptar ao funcionário, aí é que muda o meu jogo, que realmente a minha cultura começou a se tornar uma cultura mais forte. E é nesse ponto, assim, que eu acho que eu ajo muito rápido. Eu tenho problemas também, né, agora na mentoria eu tô me aproximando de algumas outras pessoas, e aí eu vou contando: "Ó, lá no escritório aconteceu isso, eu agi dessa forma e tal". "Nossa, jura que você tem esse problema?". Óbvio que eu tenho. Eu Claro, trabalho com pessoas. claro, Eu tenho esses problemas também, só que obviamente eu não exponho na internet, mas porque eu não claro. posso expor ninguém. Mas assim, todas as vezes que eu enfrento esses problemas, eu tenho problema de um funcionário, às vezes, que não está alinhado com a cultura, chega atrasado, frequentemente, e tal. Eu ajo muito rápido. Eu não espero a terceira vez, né. Então tem pessoas que estão lá desde o início, muitas, a maioria, que a gente construiu a cultura junto do escritório, mas também tem pessoas que não estão mais lá. E não estão mais lá e que siga o caminho e seja Tá feliz, certo. né. Eu não desejo mal, Você eu não se desejo só coisas encaixa, boas, seja acabou, é só feliz. um trabalho, né. Só que quando quem tá lá, ou tá 100% ou vai para casa, né, não fica lá. E é uma característica que eu aprendi com a vida, porque ao mesmo tempo, eu fui tolerando muitas coisas, sabe, Alan. Eu fui antes, assim, eu considerava que as coisas não davam certo, porque eu falava assim: "Ai, tá bom, não vou brigar por isso". Por quê? Porque quando eu era pequena eu fui ensinada Sim, ensinada a dar seja mais relevante, senão ninguém vai ficar perto de você, porque você fala, mas a você gente tem que aprender a falar não. Eu acho que é uma exatamente, dificuldade do ser humano, né, que eu exatamente. trabalhei isso e eu tinha dificuldade. Hoje não, é não, é não. Realmente é em prol da empresa, se vai ser prejudicial à empresa, é não. E eu treinei isso na vida para os meus filhos. Criança insiste, né, a criança naturalmente ela vai testando. Aí, às vezes você tá fazendo outra coisa, fala: "Ai, tá bom, vai lá e pega". Eu criei porque aí quando como eu tive os 2 muito muito próximos de idade, eles ficam os 2 na minha cabeça testando, testando, testando. Eu criei o método de a resposta é não e não vai mudar. Então eles ficam lá: "Mamãe, posso?" Eu olho, paro: "Gustavo, a resposta é não e não vai mudar, filho". Aí ele faz assim: "Ah", e vai. Porque ele sabe que não vai mudar. Agora se eu fico: "Ai, daqui a pouco eu vejo". Ai, e a mesma coisa com o funcionário. O Sim. funcionário vem, faz alguma solicitação X, ou começa a ter um comportamento, porque do nada, né, não é na entrevista que você identifica algumas coisas, né. A pessoa simplesmente começa a relaxar depois do terceiro mês e Sim. tal. E aí você começa a observar o comportamento, feedback pontual. Ó, agora, isso aqui aconteceu, não pode acontecer mais, e se continuar, É na hora, é feedback, na né. hora, é É. na hora. Ficar longe do negócio tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Você perde esse tipo de coisa, e aí você começa a escutar as pessoas Eu falarem. já fui assim, eu ia guardando, guardando, Então, guardando e chamava a pessoa e chegava até estourado. Não de realmente ser mal educado, não, mas aí soltar tudo, mas eu acho que não é o correto, porque daí a pessoa já se perdeu, ela já exatamente, saiu já da fora da curva da cultura. E exatamente. outras pessoas já estão vendo e começam a espelhar, e é a história da laranja podre. A É, laranja podre, exatamente isso. exatamente. E aí eu tenho que atuar na hora ali, ver o que está acontecendo na hora. Eu estava viajando, estava lá em Orlando com a minha família e tal, e aconteceu uma situação no escritório, que eu já estava mapeando, mas eu não tinha certeza de algumas situações.
Liguei na sexta-feira, falei, ó, segunda-feira de manhã resolve assim, 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 desse jeito, 7 horas, eu tava 1 hora menos, né, 7 horas da manhã eu levantei, fiz o que eu tinha que fazer, depois eu fui para o Sparks. Mas Sim. assim, na hora, não vou esperar eu voltar daqui 15 dias, porque Não, aí o negócio você tá cresce. tolerando. Tá passando a mão na Exatamente. cabeça. E as pessoas também sabem que, por tudo que eu passei, né, para ter o escritório que eu tenho hoje, da forma como eu tenho hoje, eu me permito, de fato, sair E com os meus filhos, sim, viajar, passear, viajar com meu marido, e sair para estudar. Só que eu tô de olho em tudo. legal isso. Mesmo longe, você sabia o que estava acontecendo e você resolveu de longe. Exatamente. Hoje, a tua advocacia te deu a liberdade geográfica de estar Sim, onde você quiser, tendo o controle da tua operação e o comando do teu time mesmo de longe, né? e isso na minha cabeça, é só um método, né. Quando a gente começou a mentoria, isso em 2023, né, eu era uma Thaís, né, Sim, eu achava que o mundo era de um jeito. Depois você vai recebendo algumas pancadas, né, então assim, um funcionário que fez tal coisa e você vai aprendendo. Só que ao mesmo tempo também eu me preocupo muito em estudar. Como que o mundo faz isso? Espera aí, como que as empresas grandes estão fazendo isso? E aí eu vou atrás. Ou perguntava para você, Alan, como que um escritório grande, né, porque a nossa visão de meros mortais sim. em relação ao escritório do tamanho do seu, achando que isso não acontece. Hoje é a bola da vez, né? A gente fazer benchmarking das grandes empresas, não só dos Isso, grandes escritórios, mas eu também estou sempre de olho, saber como é que funciona a operação de cada empresa, para ver o que que a gente consegue trazer para o nosso negócio, inclusive do próprio banco. Hoje, como eu conheço os bancos na palma da minha mão, como é que funciona a estrutura do Santander, então, e a gente consegue modelar muitas coisas boas sim. também do banco. A gente escuta os nossos clientes bancários o tempo inteiro falar como que em algum momento eles se desencaixaram ali da estrutura e acabaram sendo demitidos, né. A gente também tem que escutar isso, e eu até falo para os funcionários, né, eu falo assim: "Poxa, você viu que esse vendedor aquele era incrível, até tal coisa acontecer. A Exato. gente não pode esperar isso acontecer no nosso, né, mesmo porque a gente está ali para mudar a vida dele. Como que a gente vai estar fraco a esse ponto de quando a pessoa precisa, a gente também tá aqui: "Ai meu Deus, nossa, hoje o dia tá cinza". Não, o dia pra gente ele é claro, ele é azul, ele é feliz. Eu até brinco: "Ai, é cheio de purpurina". Aí eles falam: "Não, purpurina não". Eu: "É sim, gente". A gente tem que trazer isso para o cliente, porque você imagina que o cliente está lá acabado, porque o cliente bancário ele sai, só que o banco esmaga ele, né, Sim, ele acaba com a autoestima da pessoa, aos poucos, até gerar demissão, porque ele tenta fazer com que a pessoa peça demissão antes, exato. né. E aí ele vai entrar em contato com o meu escritório, eu coloco lá um atendente que está: "Ai, bom dia. Ai, realmente, né, o banco é horrível com Ele quer uma você". pessoa combativa, Além uma de pessoa que se combativo posicione e que compre a e briga que tem dele. energia para falar com ele, Exato. né, que entenda o que ele está falando, mas que transmita também: "Olha, eu vou resolver", Confiança, confi clareza, segurança. exatamente, exatamente. Então eu controlo, falo que eu controlo a energia deles lá. Então se eu subo lá, tem alguma coisa errada, já ligo pro coordenador, aí eu não falo na hora, na frente de todo mundo, né, eu desço lá na minha sala: "O que que tá acontecendo? A mãe de quem morreu aí que eu não tô sabendo?". Aí ele: "Ah, é porque um cliente falou isso, porque o cliente falou aquilo". Eu falei: "Então, você tá pegando a energia do cliente". Claro. Só que todos pegam. Eu falei: "Pode parar com isso". Então eu já vou vendo na hora, já vou entendendo. Hoje, como o escritório está crescendo tanto, eu coloquei mais uma pessoa abaixo de mim, né, entre eu e os coordenadores na estrutura, para poder filtrar isso melhor. Porque como eu não estou lá Sim, o tempo inteiro, alguém tem que olhar como eu olho. é o que eu fiz na minha estrutura. Hoje eu tenho um diretor que fica acima dos Isso, heads hoje. isso. Eu acho que é fundamental hoje para tua liberdade. Eu comecei, eu lutei um pouco, porque eu gosto muito de ter o contato com todo mundo, só que ao mesmo tempo o que estava acontecendo é que quando eu tô lá, eu tô só, entre aspas, à disposição dos problemas que estão ali para acontecer. E não estava conseguindo trabalhar mesmo, assim, fazer o que minha agenda estava descrito ali desde o começo do dia. Então eu ficava resolvendo problemas e ao final do dia eu trabalhava. Aí eu ficava sobrecarregada, ficava brava, às vezes, chegava no final do dia em casa e não tinha energia para fazer nada. Mas antes de eu ter minha diretoria também, a minha sala era o dia inteiro, funcionário entrando e saindo, até que eu falei: "Gente, não tem como, senão o que eu programei para fazer hoje que não vai ser feito, eu não posso ficar até meia-noite trabalhando". Então eu comecei a colocar horários para poder despachar. Ó, das 11 ao meio-dia eu vou receber vocês, e depois final da tarde, das 4 às 5. Mas o volume começou a crescer, 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 e uma hora, cara, eu preciso delegar isso aqui. Não pode mais ser minha responsabilidade. Sim, e é exatamente esse ponto de o que é meu e o que não é.
E aí, só que ao mesmo tempo, para nós, É que é que difícil a a gente gente falar o que é delegável e o que é poxa, indelegável. no final o escritório, a conta é minha, assim, a conta Exato. chega para mim, se der algum problema, a conta chega para mim. Então é difícil eu não me meter em tudo, eu fico escutando Mas a gente vai tudo, mudando com o mas eu passar vou do tempo. mudando. Hoje, praticamente aí 95% das decisões são tomadas pelos diretores, porque tem coisas que eu achava que era indelegável e não era. É. Eram delegáveis. Era questão realmente de você ganhar a confiança, E né? A pessoa aí, ganhar a maturidade para você passar para o frente. que eu entendo que nesse momento foi o pulo gato pra eu não ficar tão disponível da forma como estava acontecendo. Eu tenho que ser disponível, mas não daquela forma. Não, Sou eu que defino a hora que eu vou falar com eles, não eles exatamente. definem a hora que vão falar comigo, a não ser se tiver Ex- alguma coisa urgente. Então eu exatamente. comecei a colocar essas travas. Então vinham lá, ai, tá acontecendo tal coisa, posso resolver agora? Você pode resolver, depois você tem as ferramentas já para resolver, você já tem tudo. Depois, se você não conseguir, aí você fala comigo às 5. Eu comecei a fazer isso. Aí quando eu via, Você tem algumas desenrolava. alçadas, o que eles podem resolver, o que não podem? Já tem tudo pré-definido, mas ao mesmo tempo é algo que eu estou trabalhando, né. Eu gosto que eles me solicitem, porque é gostoso, né, porque eu sei resolver, porque eu sei fazer. E aí só que como que eu vou fazer isso se eu tô semana que vem eu tô em BH, então eu vou ficar 3 dias lá resolvendo tudo com o meu sócio, com o Fábio e tal, que vai comigo. Na outra semana eu tô fazendo outra coisa. Hoje eu tô aqui, tirei o dia Sim, para isso. sim, Como que eu vou eu acabo meio que limitando até eles, né, onde eles querem só a validação. Eles não querem, de fato, eles sabem o que fazer. Então eles têm alçadas para fazer acordos. Eu criei um mecanismo onde eles fizeram tudo junto comigo, então eles sabem o que eu penso sobre tudo. Então tem. Só que ao mesmo tempo eles também querem validação, mas porque eu criei. E é sim. algo que eu estou arrumando agora. E aí às vezes eles até pensam que eu tô brava, mas não tô, eu só tô E é ajustando uma as coisa que eu coisas. percebo quando eles gostam de ter assim a proximidade com a gente, mas às vezes nem sempre é possível. E às vezes acontece muito deles eles me acionarem e simplesmente pegarem a minha validação e já sabendo o que tem que fazer. Às vezes a pessoa vem com um problema, eu falo, tá, o que que você faria nesse caso para resolver esse problema? Ah, eu faria isso. Exatamente isso. Eu não entendi por que você veio aqui. Às vezes eles querem só a validação, não é Só um isso? carinho, né, assim, só Exato. E mostrar o tá perto, trabalho. né, realmente. Eles E gostam de estar aí e perto. aí a liderança, o que eu mostro hoje é: vocês já sabem o que vocês têm que fazer, e eu confio totalmente, Tem que totalmente. confiar, tem que ser assim. Né, assim, e vocês sabem o que vocês têm que fazer. Só que também, se erra, eu pego na hora, né, Sim. assim, eu não é que eu tô confiando e de olhos fechados, não. Mesmo porque é o meu nome, a É o conta, teu patrimônio, claro. que chegar de alguma coisa, sou eu que pago, sou eu que amargo isso, né. Então eu trago esse senso de responsabilidades para eles, que tudo que a gente construiu é fruto do trabalho de todo mundo, só Sim, que a responsabilidade na conta quem paga sou eu no final exatamente. do Se o ano, no escritório final do mês. quebra, todo mundo vai pro lado do navio, só você que vai morrer afundada. Aí é que tá. Exatamente. Mas vamos lá. Eu acho que a pergunta aqui que todo mundo tem curiosidade de saber: quando e como que a Thaís alcançou o primeiro milhão? Como é que foi isso? Olha, você já me perguntou isso várias vezes, mas Todo mundo o que eu pergunta. Quanto considero tempo? então, depende da E forma o que como que a você Thaís avalia. fez? Se a gente for falar 1 milhão para a Thaís, pessoa física, eu precisei ter 10 vezes isso para considerar que um era meu. Porque as pessoas elas misturam muito. Faturamento é uma Isso, coisa é, e o lucro líquido é outra coisa. exatamente. Então, eu sou muito pé no chão com isso, eu sei o que é meu e o que é do escritório. Então, lá no começo, eu faturei em 4 meses, eu faturei 1 milhão. Se a gente for falar sobre faturamento. Então, faturei 1 milhão. Se eu quisesse colocar tudo no bolso e falar assim, gente, estou milionária e vou seguir a vida, e ter um escritório de 3 ou 4 pessoas, eu conseguiria e viveria ali bem. Mas eu queria realmente dar passos muito largos. Então, durante 8 meses eu não tirei R$ 1 do escritório, pelo contrário, só colocando. Mesmo que para realmente dar esses passos largos que eu dei. Agora, depois de mais E ou o menos, primeiro milhão mensal, quando que veio? veio com 9 9 meses. meses. 9 meses. Porque aí foi isso. Sim, Quando eu fiquei 8 meses lá para juntar esses 10, sim. basicamente. E aí, quando eu tinha um para mim, aí eu falei, quando eu tinha um para PF, aí eu falei, nossa, realmente tem alguma coisa aqui que está maior do que eu imagino. E aí foi isso, foi a questão de faturamento, foi onde eu fui procurar ajuda financeira, né, para saber o que era meu, o que não era, o que eu tinha que, porque
eu pensava que eu tinha que ter sempre 3 anos de escritório para poder gerar o caixa de um mês. E não é assim que o mercado atua. Isso era só um achismo que eu não sei de onde eu Exato. Hoje tirei. existe fundo de reserva, fluxo de caixa, Isso. existe algumas reservas que a gente faz. Por exemplo, eu já paguei todo o 13º dos meus funcionários esse ano. É, Por eu quê? faço também. Porque eu sei que em janeiro a minha receita vai despencar. Assim como a sua despenca, o fora está fechado, não tem alvará, não tem acordo, então eu preciso me programar. Eu sei que eu dou férias coletivas, não sei você se dá férias coletivas, em Tô. dezembro todo mundo. O Então eu escritório fecha. preciso me antecipar. Já pensou se eu tiver que esperar para provisionar um valor lá na frente? Eu não vou ter esse valor. Eu começo a provisionar durante o ano. É E isso que eu foi faço. exatamente isso que eu fiz desde o E começo. surpreendo os funcionários, pago eles antes do prazo. Isso que é o Foi legal. exatamente isso que eu fiz desde o começo. Eu provisionava muito. Então, aí o meu marido me perguntava, né? E aí, como que tá? Tá tudo bem, tá tudo indo. Nem ele sabia direito. Ele só sabia que estava acontecendo porque eu Sim, parei de pegar dinheiro dele emprestado para sim, bancar o para escritório, né? operação. Então ele sabia que estava acontecendo. Mas eu tinha esse receio. Como eu tinha tido uma experiência anterior em que a gente gerava o dinheiro do mês para pagar o mês, e era tudo assim, vendendo almoço para pagar a janta e uma pressão muito forte sobre mim, que nem era dona de escritório, eu tinha muito medo. Porque eu falava assim, não, isso aqui isso não tem opção de dar errado. Então eu preciso ter o dinheiro para pagar todo mundo, para pagar tudo que tem que pagar e sobrar muito. Mas eu não tinha noção. Então, a gente fala sobre o primeiro milhão, mas eu tenho muito bem separado da minha cabeça. Agora eu estou indo para outro patamar, onde eu quero juntar os 10 milhões PF. Então, PF. a próxima meta é tipo, realmente ter esse dinheiro à disposição para investimentos, para outras coisas, mas como PF. Só que para isso, na minha cabeça, o escritório tem que faturar 50 milhões. Sim, Né? exato, Então exatamente. é A meio que conta essa é conta que essa. eu faço. Só que eu estou no caminho. Eu estou num caminho crescente aí, eu É, acredito que eu vou alcançar logo. eu já tô numa fase, e você vai chegar nessa fase também, que o dinheiro, o milhão, eu falo que o primeiro milhão é o mais difícil de todos. O Muito. segundo é inevitável, o terceiro vai acontecer, É, porque você já aprendeu a fazer o primeiro. E eu falo que o dinheiro acaba virando dinheiro de banco imobiliário, sem valor nenhum. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre passar de fase. É sobre alcançar a isso, tua próxima meta. isso. E eu faço isso para tudo, assim. Então, lá a gente tem a meta anual. Só que o pessoal já está batendo a meta anual. O jurídico já bateu, o comercial ele está quase 80% Olha que batido. A gente maravilha. está no mês de agosto. Mês de agosto. E aí eu falo para eles, vocês me irritam muito, porque no começo do ano eu sento com todo mundo, converso com todo mundo, porque meta tem que ser alcançável, a gente analisa o mercado, a gente analisa diversas variáveis, eu analiso. Exato. E aí eles vão lá e fazem isso. Eu falei, então eu vou começar a dobrar a meta no começo do... É só uma brincadeira, assim, Eu, né? inclusive, quando eu ia estabelecer as metas, eu estabeleci em conjunto com eles, E isso, para isso que eu depois eles não faço. jogarem na minha cara que a meta é inatingível. Falei, gente, entre nós, sejamos justos. Nós sentamos, estabelecemos de acordo com as métricas e de acordo com o que vocês poderiam fazer. Não foi nada realmente super faturado, não é uma super meta muito louca, não. Isso aqui é atingível e vocês deram ciência. Mas é Vocês exatamente isso. concordaram que isso era possível, era plausível de atingir. Mas é exatamente isso que eu faço. Sentei com todo mundo, a gente alinhou e agora a gente tá. Só que eu alinhei ainda 25% a mais do que foi o ano passado, porque a gente viu que tinha possibilidade Exato, real senão de não é acontecer. meta. Se você alcançou Exatamente. já, vai bater o mesmo resultado, aí não é meta. Aí fizemos, só que aí realmente aconteceu de novo, eles estão superando. Para mim é ótimo, para nós é ótimo, porque o escritório vai crescer muito mais. Né? Agora eu já começo a pensar, inclusive, a gente vai ter a unidade BH, que já está toda estruturada e tal. Eu vou ter que ter outra unidade, porque eu já não tenho mais onde colocar gente. E para Sim. mim, trabalho presencial é primordial. Ah, com Eu não abro certeza. mão. Eu tenho isso comigo. Até eu falo, eu uso o exemplo da própria Amazon, né? A Amazon trouxe todos os empregados de volta pós-pandemia para o presencial. Por quê? Porque eles não produziam? Não, porque ela entendeu que eles poderiam produzir muito mais. E eu entendi isso. Tanto que quando eu fui para o remoto também, tive um período ali na pandemia, para mim não deu certo. Era eu ligar para funcionário, eu precisava falar um assunto urgente, funcionário não atendia. Eu falei, cara, eu não gosto. E até porque eu gosto muito, eu tô à frente do comercial, né? Eu sou uma pessoa comercial. Comercial é energia, é sino, é buzina. Gente, vamos lá, vamos ligar, tal. E eu acho que eu não consigo fazer isso no remoto. Mas Para todos mim é um nós. papel impossível fazer isso no Não, remoto. não dá. Eu não abro mão. Se a pessoa vem para entrevista já pedir, é porque eu preciso. Não vai passar. Não tem o Exato. fit do escritório, né? Que o pessoal chama de fit. Não tem o fit do escritório. Não tem o meu fit. Eu não, eu não, eu não lido bem com isso, no sentido de eu entendo que tem que estar todo mundo no mesmo barco.
Então, eu me preocupo agora com uma outra unidade, só que também eu entendo que tem situações e situações. Por exemplo, se eu tenho uma mãe lá no escritório que o filho dela ficou doente, posso fazer home office? Óbvio que Claro, pode. óbvio, Você sejamos tem os seus compreensivos, prazos. claro. Agora, isso é uma exceção, Sim, né? Ou um pai que também precisa ficar, ou qualquer situação. Eu sim, vou avaliando. sim. Mesmo porque eu tomo o que eu faço como base, para realmente acreditar nas pessoas. Na pandemia, eu já estava trabalhando para um outro escritório. Teve um dia que o dono do escritório me ligou por vídeo, eu estava maquiada, de salto. Eu estava assim, como se eu estivesse no Sim, escritório. sim. Os meus filhos tinham 1 e 3 anos na época. Aquele desespero, aqueles brinquedos rolando para todo lado. Só que assim, eu me arrumava como se eu estivesse indo para o escritório. Por quê? Porque a energia. E eu fechava acordo. Eu negociava acordo, eu Sim. fechava contrato, eu fazia tudo que eu faço, tudo que, né, hoje eu faço no escritório. Mas assim, eu colocava muita energia. E eu pensava, eu preciso acordar 8h30, porque a pandemia permitiu que a gente acordasse um pouquinho mais tarde, né? Sim, Eu acordava 8h30, tomava o meu banho, tomava o meu café e sentava lá na mesa para trabalhar como se no escritório eu tivesse. tá certo. E o resultado foi recorde de faturamento no escritório Olha só, no ano da pandemia. A olha gente nunca só. tinha faturado tanto. Porque a energia que eu estava colocando ali, porque eu tinha medo que o escritório fechasse. Sim, E o escritório nem é meu. Eu estava claro. muito preocupada, mas porque eram empregos, eram vidas. E eu coloco essa energia até hoje. Então eu poderia ir, por exemplo, de tênis, calça jeans. Eu poderia, teoricamente eu poderia ir agora no meu escritório. Mas eu vou? Jamais. Não. É só se realmente acontecer alguma coisa ou se é sexta-feira e é um dia mais leve. Mas eu não vou. Até porque é a tua imagem. É o que eu falo. Você se comunica com um público high ticket. Se Exatamente. você vai vender, sei lá, fazer um produto para, não sei, uma revisional para aposentado com público low ticket, é uma coisa. Porque você é a comunicação. Eu falo que é tudo ligado ao marketing. A partir do momento que eu uso um Rolex, eu tô me comunicando e tô filtrando. É uma forma de eu filtrar o meu público. Eu sei que aquele público ele vai olhar, cara, isso aqui não é para mim. E eu converso com o público high ticket. Isso aqui é marketing. É marketing. E a gente tá bem apresentado, porque infelizmente as pessoas nos compram pela nossa aparência, o que elas veem realmente, o que é de fato. O marketing é isso, né? É o primeiro choque, o que ela vê. Obviamente depois ela vai avaliar se a pessoa tem um conteúdo, se ela resolve aquela dor. Mas o marketing é isso, né, Thaís? E tem um ponto, né, no marketing. Na minha cabeça, eu não faço um marketing em si. Só Sim, que eu sei, sim, também eu não sou ignorante a ponto de falar assim, nossa, eu não faço nada. Eu não faço de forma proposital, exato, mas eu faço de forma intuitiva para saber claro, que o meu cliente precisa olhar e saber que eu sou a melhor advogada para ele. exato. Né? Então eu sei que isso existe e eu E faço. ser melhor é se posicionar e mostrar resultado, Exatamente, infelizmente. exatamente, mostrar o resultado. E isso reflete na minha equipe. Então eu vou lá, eu falo, gente, e aí? E essa camisa desse jeito hoje? Dá Uhum, brincadeira, assim, exato, né? Mas eu tô sempre de olho. E claro. ao mesmo tempo também, agora eles estão com moda de comprar lá ternos num lugar que eu considero que custa R$ 4.000 um terno. É um lugar, Sim, né? legal. E aí, cada vez que eles compram um novo, eu vou lá, nossa, vocês estão demais, hein? Vocês estão em outro nível. Aí que eles começaram a fazer tudo junto. Todos eles juntos para comprar ternos novos, porque querem Mas ser sabe o que é? elogiados. É ambiência. O Você tá se ambiente. vestindo bem, eles querem se vestir bem. Exatamente. Aconteceu comigo na pandemia. Na pandemia, quando eu tive um problema, acho que eu já relatei em outros podcasts, tive um momento que eu tive um burnout, e aí eu engordei muito, e eu resolvi, cara, eu falei, eu vou me jogar no esporte. Natação, academia, e aí eu comecei a emagrecer. Eu não lembro, eu saí de quase 90 quilos, eu fui para 72. Realmente recuperei minha saúde, tava com problema de pressão, e ali eu comecei a malhar. E eu vi que o outro começou também, e o outro. E na hora que eu vi, estava todo o time malhando realmente, porque estavam me modelando, se espelhavam, me tem como referência. E começaram a me ter referência também na minha questão da minha saúde e na minha qualidade mental. Olha que legal. Eles olham, inclusive o carro que a gente dirige, Tudo. tudo. E o sonho deles passa a Eles ser. falam assim, que eles não aceitam mais carro nacional, eles só querem andar de carro importado. Exato. Mas Eu muda. falei, A ótimo, referência a gente tem que muda. trabalhar para isso. E o dia que vocês comprarem, eu quero dar uma volta também, porque eu acho o máximo. Todo mundo está na mesma energia. E eles estão falando disso. Por quê? Porque estão vendo a vida de outras pessoas à É volta o que eu mudando. falei já num outro episódio aqui, a referência muda. É a mesma coisa. Eu ia para os Estados Unidos de classe econômica. Cara, porque eu pensava, gente, eu não vou gastar um dinheirão de classe executiva, vai chegar no mesmo lugar. A partir do momento que eu fui de classe executiva, que eu vi Você não todo o volta mais. conforto, eu vi que eu cheguei assim, descansado, me alimentei super bem.
eu nunca tinha usufruído daquilo. A minha referência era a classe econômica. A partir do momento que eu vou andar de classe executiva, É, a minha referência muda. meus É filhos, sobre isso. os meus filhos, agora a gente tá com um grande problema, porque Não mudou, querem mais não andar querem de mais. classe Só que aí eu falei econômica. assim, calma. Não é Aí sempre, eu tô né? tentando explicar algumas coisas pra eles da vida, né? Mas é isso, eles estão com a referência lá em cima. E eu conversei até com o meu mais velho, eu falei pra ele assim, Gu, tudo na vida, a gente vai ter dias que a gente vai estar fazendo igual todo mundo, e dependendo do seu esforço, você tá fazendo diferente. E é legal. Quanto que você quer se esforçar para andar de executivo e receber o Exatamente. sorvete lá que você gosta? Isso Exato. vai depender de você no futuro. Que Hoje depende legal. da mamãe e do papai. Que legal. Quando você ficar mais velho, vai depender de você. Ele, ai, mas eu vou querer só executivo, então já monta um negócio, Gustavo. Já vê aí alguma coisa. Aí ele veio lá, que ele conversou com os amiguinhos da escola, e que eles vão morar todos numa mansão, e que eles vão vender não sei o que para não sei quem. Mas assim, ninguém nunca falou para mim que eu ia ter que vender, ou que eu ia ter que ter um negócio para fazer isso. E é verdade. Mas é legal você tirar a cabeça deles da escassez. Até o convívio em escolas melhores, eles vão conviver com pessoas. Então é isso. Eu falo que a ambiência, todo mundo fala de ambiência, ambiência. Será que é um monte de empresário que se juntou para falar de ambiência? Claro que não. É porque realmente é exatamente isso. A gente vê, por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco, os alcoólatras anônimos. A pessoa entra, ela vê a pessoa parando, deixando de parar de beber, ela vai parar de beber. A igreja, eu falei que a igreja transforma. A igreja é o maior motivo de ambiência. A igreja recupera o quê? Recupera ex-presidiários, garotas de programa. Então, eu falo, É o ambiência. ambiente. É ambiência. E muito legal também fazer uma conexão com a questão do milhão, do primeiro milhão, né? Na minha cabeça, Alan, eu zerei a minha vida anterior do que eu Sim. achava que era o máximo da vida, né? A minha e meu pai sempre tiveram uma vida mediana boa, sempre deram tudo que a gente quis, eles deram, né? Meu pai me deu meu primeiro carro, pagou minha faculdade, eu tive uma vida boa, né? Mas eu sei que foi muito sofrido para ele conquistar o primeiro milhão Sim. dele, sabe? Assim, eu sei que conquistou, mas eu sei também o que ele sofreu e levou praticamente a vida toda para fazer. Então, na minha cabeça, Você também ia levar a vida eu também ia toda. levar a vida toda. Eu ia Por ter. isso que você achou que era um negócio Eu impossível. ia ter. E aí, quando o escritório começou a faturar a ponto de, se eu quisesse, eu tirava esse 1 milhão, eu falava, não é meu. Não é meu. Não. Aí eu falava assim, não posso Eu não mexer. sou merecedora. Eu não posso mexer Sim. porque não é Porque meu. vai acontecer alguma Porque não é coisa. meu. Uhum. Quando aí só que ao mesmo tempo, o pessoal conhece a minha cartolina amarela e hoje ela vive ainda em outros ambientes do escritório até. E ainda também na minha casa eu tenho a minha cartolina. Com outro objetivo, obviamente, agora. Mas eu tinha lá, dia 31/12/2023, 1 milhão. Eu escrevi lá. Que legal. Só que, assim, era algo que eu via todo dia. Então, todo dia eu tô lá me trocando, eu tô olhando minha cartolina. Todo dia. Todo dia eu faço isso. Então, eu comecei meio que a brigar comigo, como se eu não aceitasse, né? E aí, conversando com você, por que que é legal a gente conversar sobre isso? E normalmente as pessoas não falam, né? Sim. Você ficar falando, não, Thaís, mas como que tá a sua vida? Tá igual. Tá tudo igual. Não, mas você tá fazendo tal coisa? Mais ou menos. Não tô fazendo. Uhum. E você fala, e eu acho que você, né, obviamente, hoje eu enxergo, você tentava falar assim, não, mas você pode começar a se vestir melhor, você pode começar a fazer tal coisa. Claro. E eu não enxergava. Eu achava que eu tinha que começar, ou pelo ambiente que eu ainda estava vivendo, né? Eu achava que eu tinha que viver a mesma coisa. E não é sobre bens materiais, é Não. sobre como eu vou levar isso, como que eu vou, se eu realmente faturar 1 milhão esse mês que vem eu também posso, num mês. Exato. E aí a gente chegou, inclusive, no faturamento, duplicando esse valor no faturamento. E foi acontecendo constantemente. Hoje é a nossa vida normal, assim, né? Faturamento médio, assim, né? Mas é faturamento, não dinheiro do meu Claro, bolso. claro. Né? O escritório tem muito custo, as coisas vão aumentando e tal. Mas me permite ter uma vida livre, assim, sabe? Uma vida estável. E pode falar uma coisa? Você não fica pobre nunca mais. Porque se Não você fica. quebrar, você sabe como fazer de novo. Não, É isso, você exatamente. aprendeu o jogo. E esse é o ponto, né? Para onde que o escritório está indo? Para onde que a Thaís está indo, né? Eu aprendi a replicar. Exato. Então, a gente fez o trabalhista bancário, de verdade eu considero um sucesso. Porque o que a gente conquista de clientes por mês é um número que eu entendo que grandes escritórios conquistam. Qual que é a média de clientes por mês? Média de 100. 100 clientes por Eles mês. estão ultrapassando essa média de clientes, mas o que eu falo muito é que a gente não pode sangrar. Então, se é um cliente que já está reclamando do começo, que já acha que é o rei, sabe? Porque tem perfis assim, eu não quero. Uhum. Para mim é o cliente certo, é o cliente que eu posso ajudar, não o cliente que acha que eu vou servir ele eternamente.
Então eu não quero sangrar. E sangrar é realmente ter alguém ali que não faz parte do que eu posso oferecer. Então eu fico pegando no pé deles para isso. Vai sangrar? Eu não quero. Graças a Deus, hoje você pode se dar o luxo de Exatamente. filtrar, Eu filtro. de trabalhar com quem você E você quer. sabe que eu Tá? recebi uma reclamação no Google de uma cliente que eu recusei o caso dela. Que nós recusamos uma vez, ela insistiu, mandou outro nome para ela, só que na hora de fazer o contrato, eu vi que era a mesma pessoa. Sim. E aí eu tive que formalizar para ela, olha, fulana, eu entendo que eu não sou a melhor advogada para você, eu Estou sugiro que você... declinando. Ela foi lá e me deu 1 estrela no Google porque eu recusei na mesma hora. Que loucura, Você gente. acredita? Aí eu tenho todo o meu direito, eu fui lá e coloquei, olha, como você não tem o perfil de cliente que eu busco, você me deu uma nota 1 no Google. E tá tudo bem, isso é sobre você, não é sobre mim. Porque o meu trabalho eu sei como eu faço. Nossa, olha Eu só. fiz isso, então assim... tá dentro dela, né? Hoje eu tô nesse momento, mas no passado talvez eu fosse advogada dela, mas eu ia sangrar. Eu ia fazer mal para minha equipe, porque tem pessoas que não têm o perfil do escritório. E tem outros escritórios que podem ajudá-la. E foi isso que eu tentei Sim. mostrar para ela, mas ela não teve maturidade para entender. Faz parte. E hoje, quantos funcionários você tem? Que é o que você sabe fazer de melhor, né, Thaís? Gestão de pessoas. Todo mundo te admira muito por isso. A tua mentoria, o foco principal é a gestão de pessoas. Quantas pessoas? O que você tem em mente de expansão? Como é que vai ser essa unidade de BH? Explica um pouquinho para nós aqui. A unidade BH está toda estruturada no sentido de... Eu estou com um prospector externo lá, então já tenho uma pessoa lá que... havendo demandas e essa pessoa procura o escritório, é essa pessoa que atende, né? Então, nós temos essa pessoa lá e futuramente o meu controller vai para lá, vai mudar para lá por 2 anos para poder estruturar e replicar a operação que a gente tem Que aqui. legal. Aí eu consigo, de fato, atender. Como o tribunal é muito favorável, eu consigo, de fato, atender, em média, 140 clientes no total por mês. Então, a meta de lá vão ser 40 clientes novos por mês. E só que tem que ser regionalizado, tem que ser dali, de Goiânia, de Goiás, tem que ser... Vai vir daqui do... Você vai... Como se fossem regionais, assim. Isso. Regionais, como Eu era vou no banco regionalizando. mesmo. Exatamente, porque assim eu consigo realmente trazer mais qualidade para a advocacia do Art Campus, advogados ali, entendendo e vivendo o que o cliente vive. Então eu vou estar lá, eu vou ter a unidade lá, a gente já está em estruturação, já está tudo acontecendo. E são quantos empregados no total hoje você tem? Hoje a gente está em média 40. 40. Né? São funcionários diretos e indiretos. Então tem a questão de advogados, associados, mas realmente a gente tá porque agora eu também estou com previdenciário, e o previdenciário a gente replicou a mesma fórmula do E trabalhista tá tendo bancário. muito sucesso, né? Resultado incrível que... E o melhor é que acho que você comentou, a margem de lucro é muito alta, né? Muito muito alta. Muito alta. E também não sangrando. Eu não saio pegando qualquer cliente que quer só se aposentar porque acha que tem direito à aposentadoria. Primeiro tem um filtro para ver se realmente a pessoa tem direito, para não gerar uma expectativa irreal. E a gente conseguiu, eu demorei 1 ano, porque eu comecei, eu saí de férias em julho do ano passado e eu voltei com isso na cabeça. Eu vou fazer o previdenciário. Eu demorei 1 ano, só que em 1 ano, no primeiro mês que deu certo, que foi em maio de 2025, tudo que eu investi já se pagou, no primeiro mês. Olha só, que maravilha. Fazendo direitinho, né? Fazendo certinho, encontrei as pessoas certas, realmente consegui replicar um modelo de negócio. E agora, né, como próximo passo, eu já tenho trabalhado já há 4 meses no PJ, né? Atendendo empresas, e aí agora está começando a rodar o PJ. Você tem me ajudado, eu tenho feito nova mentoria. E eu demorei para mudar a tua mentalidade. Eu lembro, Eu não eu quero queria. ficar só no bancário. Eu falei, Thaís, vem uma canetada do STF. Hoje os bancos mandam no Brasil. A gente sabe, tem gente no Senado, tem gente no Congresso, tem gente lá no STF. Cara, uma hora, não sei, vem uma canetada e aí? Todos os ovos na mesma cesta? E eu acho que o empresarial você vai se dar muito bem, porque você foi advogada de empresa por muito tempo, de uma grande empresa, num grande banco. E eu entendo a dor, né, do empresário, porque eu também sou empresária. Imagina, e quantas empresas existem no Brasil? Mais de 10 milhões. Olha a quantidade de clientes em potencial, Thaís. Exatamente. É um mercado vasto. E eu vi o meu pai tentando ali o tempo inteiro, né? Meu irmão é empresário, eu converso muito com ele, eu tenho
um nicho de amigos que são empresários e eles sempre falam assim para mim: "Thaís, eu sei que não é a sua área, eu sei que você não é especialista nisso, mas tem como você ir lá na empresa dar uma olhada?". Olha lá. Eu vou, né, assim, somos amigos e tal, eu cobro ali um valor, eu vou, mas não tinha feito disso um produto de fato, porque na minha cabeça eu falava: "Não, mas eu sou bancária, eu gosto do bancário e tal". Na verdade, o que eu gosto são de pessoas, eu gosto de Sabe ajudar qual que é o pessoas. grande problema do mercado, Thaís? Os advogados, por que que se fala que hoje o mercado da advocacia ele tá inflado, tá inchado, não tem mais espaço? Porque os advogados eles estão querendo vender o seu produto para a clientela que existe no mercado. Enquanto os advogados que estão prosperando, eles estão criando produtos que o mercado precisa. Essa que é a grande diferença. E eu falo que na empresa dá pra gente criar, porque eu falo que a gente brinca, a gente começa a brincar, a gente cria um problema já pensando em resolver e já criar um próximo no setor de empresa. E É. geralmente é um olhar que ele não tem. E é um problema que a gente cria e já vai criando outro e outro e outro. E são soluções que vai o quê? Vão aumentar a margem de lucro do negócio da empresa. Isso que é o legal. É esse o ponto, né? Nós somos empresários, a gente sabe que, por exemplo, no lucro presumido, lucro real, aquela guia linda chega no final do mês ou a cada 3 meses, dependendo da forma como você organiza. É muito pesado, é muito pesado. E quando o empresário ele está respirando, ele está ali vendendo um mês, outro para respirar. Quando você vem e fala para ele que você tem possibilidade de colocar dinheiro no bolso dele, através de teses tributárias, ou ele já toma tanta decisão todos os dias, mas ele acorda tomando decisão no WhatsApp porque uma entrega não foi feita, Exato. porque o fornecedor não vai atrasar tal coisa. Quando a gente passa para ele e fala assim: "Olha, eu posso tomar algumas decisões para você ou te ajudar na tomada de Eu vou decisões assumir os para seus que você". problemas. Eu vou assumir para Exatamente. você fazer, se concentrar no que realmente Para importa, que você é escalar o teu negócio. não corra risco. Exato. Porque ele corre o risco o tempo inteiro, ele está correndo o risco de, comprar uma matéria-prima, ela não ser entregue e ele vendeu já o produto final, e no meio disso tudo ele tem ali a operação que também pode ter um funcionário doente. Ele tem que se concentrar nisso. Enquanto a gente, como operadores de direito, a gente pode fazer com que a tomada de decisão, desde a compra da matéria-prima, vamos mudar o prazo de pagamento, vamos colocar lá para frente, porque a gente faz a sugestão nos contratos para que a pessoa realmente Exato. consiga respirar. Exatamente. E é E isso. eles barram no que eu falei agora há pouco, porque é o seguinte, eles têm esse produto, qual que é o produto hoje que o mercado, por que que o mercado não consegue prospectar a empresa? Eles querem vender preventivo. É. Cara, você quer vender preventivo de uma forma aleatória? Primeira coisa, você tem que descobrir quais são esses problemas. Para você descobrir quais são esses problemas desse empresário, você tem que entrar na casa desse empresário. Mas para entrar na casa desse empresário, a gente tem o quê? A gente tem que criar um processo de vendas e um time comercial e saber como que a gente vai entrar. É. A partir do momento que a gente entra, a gente conhece as dores, a gente resolve aquelas dores e já começa já a criar novos problemas, problemas bons, na verdade, né, que realmente vão dar um resultado e vão aumentar o faturamento dessa empresa, vão aumentar a margem de lucro dele. E é isso que vai fazer realmente ele escalar, né? A gente vai ajudar, a gente vai ser um parceiro de negócio no processo de escala dele e vai tirar todos aqueles problemas que ele tem. A gente vai absorver, né? Que os advogados eu falo que são resolvedores de problemas. A partir do momento que ele assina uma procuração, ele te dá poderes para você representar uma empresa, é meio diferente do médico. O médico, você vai ao médico, problema de saúde, você vai lá, você sai com a receita, você sai doente. O advogado não, você assina a procuração e o problema fica lá, né? Então é isso, a gente descobrir quais são as dores, mas eu não consigo descobrir qual que é a dor se eu não estou lá dentro da empresa. Então eu vou precisar acessar uma contabilidade, eu vou ter que oferecer uma recuperação tributária para a partir dali eu ter um contato com a contabilidade, oferecer ele um processo licitatório, para daqui a pouco ele vai ter que preencher alguns requisitos de edital, e ele vai ter que preencher, ele vai ter que tomar algumas providências. Quem vai tomar essas providências? Serei eu. E eu vou vender o produto dele, olha que legal. Então é isso que a gente está Exatamente. fazendo hoje, As né? certificações também, que a empresa precisa, às vezes ela nem sabe, Exato, e quando ela certificações. fica sabendo, ela já tomou uma multa. Então, entender realmente como que a gente pode ajudar o empresário, né? Como que a gente pode facilitar a vida dele. E isso é o que eu estou fazendo agora. Então, eu estou bem focada nisso. O escritório está indo para esse caminho, só que também é mais um produto replicável. Exatamente. Né? E o pós-venda, você vai trabalhar o pós-venda. Eu sei que você se preocupa muito com isso. Eu também me preocupo bastante com a jornada do cliente dentro do escritório, a experiência que ele tem. Porque hoje é sobre experiência. Sim. Não o que é hoje uma venda? É sobre por que as pessoas compram da gente?
Elas compram da gente porque você transforma a vida dela ou porque você causa uma experiência para ela. É a mesma coisa que você vai num restaurante, Thaís. Você vai num restaurante maravilhoso, maravilhoso, tal. A comida maravilhosa também, só que o atendimento é ruim. Você volta? Você não volta. Agora, se o restaurante, a comida não é tão boa, mas eles te tratam igual um rei, eu voltaria. Volta. Você entendeu como é sobre experiência? Então, se é um dia que você quer se sentir confortável, se é um dia que você quer, você vai voltar nesse restaurante, porque não necessariamente a gente está Exatamente. buscando a melhor gastronomia, você só quer, às vezes, comer e se sentir bem, ter a barriga, assim, aquela barriga quentinha, né, que todo mundo Exato. fala. Por isso que eu falo, o pior erro do pós-venda é não ter o pós-venda. Não ter o pós-venda. Eu falo que toda venda, ela começa já após o pós-venda. Após a assinatura do contrato, inicia imediatamente o pós-venda. No escritório, falando especificamente sobre a gestão, foi uma dificuldade no começo, esse pós-venda, porque quem gostava de fazer o pós-venda era eu. Sim. E aí todo mundo tinha acesso a mim o tempo inteiro e tal. Hoje a gente tem processos para que realmente o pós-venda seja só aquela estrelinha que a gente tanto busca, né? Só aquela validação de tudo que a gente fez, porque não adianta durante o processo todo ninguém falar com a pessoa, o cliente ficar ali, ou uma coisa que todo mundo adora fazer, colocar tudo só em robô para responder. Eu me perguntam muito, É viu? horrível falar com Se o meu robô. atendimento é em robô. Não, Tem que não ser é. humanizado. É uma pessoa contratada para isso, treinada para isso, porque, poxa, é uma pessoa que dentro do banco, ela foi humilhada, ela tem ali muitos resquícios de doença no meio disso tudo, e no final de tudo, quando ela vai encerrar essa jornada, ela contrata o advogado que bota para falar com o robô. Eu acho Eu impossível não hoje você deixo, conversar, eu não deixo, colocar inadmissível. um SDR por IA para prospectar. Cara, eu não, pelo menos na trabalhista, né? Em outros mercados pode ser que funcione. Na Não. trabalhista não funciona. Eu Mas falo mesmo que é artesanal. mesmo no previdenciário não Não funciona. funciona. Entender realmente o que a pessoa precisa vai além do que digitar. Exato. Né? É uma ligação, é uma entonação, é o colocar sentimento no negócio faz com que as coisas deem E é o certo. que eu falo. Vocês todos falam. A grande maioria, eu vivo de indicação. Tendo esse pós-venda, eu estou provocando, eu estou gerando indicações. É isso, eu estou fomentando indicações. Já que eu vivo de indicações, então eu preciso fomentar indicações. E o melhor, o CAC é zero. O CAC é Não zero da indicação. te custa tempo, o seu tempo. Exato. Agora você, aonde que tá, todo mundo gosta de saber o segredo, né, do escritório. Onde que tá o segredo? O segredo é, você perguntou pro teu cliente hoje como ele tá? Mas não é oi, tudo bem. Oi, tudo bem, todo mundo pergunta. É como se você chegasse em casa e olhasse para a pessoa que você espera que te ame, que te receba. Oi, como você tá? Exato. Realmente você tá. Aí a pessoa responde assim: ah, tá tudo bem. Como que foi o seu final de semana? Aconteceu alguma coisa? Principalmente quando a gente tem audiência de segunda-feira. Sim. O cliente, na hora, por exemplo, ele toma uma cacetada do juiz na audiência. Pode tomar, às vezes acontece alguma coisa, tem juízes que, né? Só que a forma como a gente tratou essa pessoa é tão boa que ela vai lá e indica os amigos dela pra gente. Fala, olha, ele entendeu e me escutou. Mas Me preocupei. quando eu dou meus treinamentos comerciais para os alunos, eu falo para eles. A primeira coisa, quando você, ou pelo menos o closer, né? Após já marcado o atendimento com o STR, já marcado o atendimento para o closer, a primeira pergunta que vocês têm que fazer para o possível cliente de vocês é como é que você está? Como é que você está se sentindo? Porque a partir dali é que você vai ter a direção, qual caminho e qual script você vai adotar. Se ele saiu do banco depressivo, porque ele tem família para criar, ele tem conta para pagar, o discurso vai ser um discurso de acolhedor, um discurso de uma possível reintegração, se ele teve doente. Agora, tem cliente bancário que sai do banco soltando um rojão, você sabe. O cara Sim. não via a hora de ser desligado. Porque ele também não queria pedir demissão. E quando ele é desligado, ele sai soltando um rojão, e aí o discurso vai ser um outro, ele já está num Exatamente. outro banco. Então, a gente precisa saber o que eles estão sentindo para a gente abraçar eles, acolher e comprar a briga deles, né? Seja de um caminho, seja do outro, um posicionamento um pouco mais agressivo, um posicionamento um pouco mais retraído, enfim, mas é esse perfil acolhedor, eles querem ser ouvidos. Totalmente. É isso, é escutativa total. Tem um funcionário lá no nosso time comercial que o pessoal até brinca com ele e eu incentivo muito, né? Mas assim, quando ele fala com o cliente, ele fala, oi, como você está? E o cliente fala, eu tô bem, tá? E você? Aí ele fala, eu também tô muito bem, obrigado por perguntar. Uhum. Aí o pessoal lá grita, meu Deus! Ele, sabe? Mas é a forma dele conectar com a pessoa. Sim. Ele já, né, assim, aí o coordenador fala, eu vou pegar ele com esse obrigado a perguntar, eu vou fazer uma plaquinha aqui para ele, brincando, assim, mas ele realmente se importa. Claro, Né? E acolhimento. outra, é como o funcionário também se sente, ele também quer falar,
que ele tá bem, que ele tá ali à disposição para falar com o cliente. É a forma E deles você conectar. sabe, Thaís, venda é 100% não, mas vamos falar em 90% emocional. É E a emocional, conexão. é gatilho mental, é acolhimento. Eu falo que, cara, advogado técnico que não prospecta, o cara não prospera. Agora, o advogado vendedor, o advogado, a pessoa que sabe se posicionar, sabe acolher e sabe criar uma experiência para ele. Eu falo que quando eu estou negociando, tô no atendimento, hoje eu não atendo mais, mas quando eu atendia, eu já começo a fazê-lo imaginar como que vai ser a jornada dele dentro do escritório. Ó, você vai passar por um onboarding, você vai ter aqui o acompanhamento processual, você vai receber aqui uma ligação do nosso escritório de 2 em 2 meses, te passando a movimentação processual, mesmo que o senhor não me peça. Então você vai ter todas as informações, você precisa falar com o financeiro, o contato, o nome da pessoa no chatbot é essa, uma pessoa para cuidar de testemunhas é outra, vai te ligar uma pessoa para tentar montar a estratégia de testemunhos, ele sabe qual que é o percurso, qual que é o caminho que ele vai ter dentro do escritório. Esse cara vai virar meu garoto propaganda. Eu vou transformar ele em meu fã e ele vai trabalhar para mim, né? E de bom grado, com o coração aberto, de bom grado. E não existe só um jeito de fazer. Existem várias pessoas com vários perfis diferentes. Então, lá no escritório, a gente tem várias formas de receber o cliente lá dentro. Então, porque a linguagem de um não é a linguagem de outro. Se você me ligar, eu atendo, mas assim, se qualquer pessoa de um número que eu não conheço me ligar, nunca vai conseguir Sim, falar comigo. Eu sim, não atendo, sim, Thaís. sim, Agora, você liga pro meu marido, ele é todo disponível, ele fala na hora, exato, oi, nossa, aí, eu quero fechar, quero. É perfil, exato. é perfil. Agora, me dá um cupom de desconto de alguma coisa pra você ver se eu não vou na hora na loja. É o meu jeito. Claro. Né? Cada um tem a sua linguagem, e é o que eu falo com eles o tempo inteiro. Cada um tem a tua linguagem. Não é porque, lógico, a gente tem a meta mínima, cada um ali, né? Mas não é porque um fecha 18, outro 25, que um é melhor que o outro, porque depende do perfil do cliente. Sim. A gente tem que ter na média, e é um dos segredos do escritório, assim, né? Que todo mundo fica atrás. Eu premio, cada um tem uma meta mínima para premiação. Sim. Mas eu levo muito mais em consideração se a gente alcançou a meta como um todo. Então, tem Você tem ali, metas anuais, tem mensais, como é que anuais, é? mensais, mas, por exemplo, Ah, mês passado eles entregaram 123 clientes. certo. 23 clientes a mais do que eu pedi. Tem uma super meta. Uhum. Então, não tinha. Tá. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava assim, falando para eles, chegar em tanto vai ter coisa boa, hein? Chegar em Sim. tanto, eu fico fomentando. No final, deu mais ou menos R$ 1.500 a mais para cada um, Olha só. porque eles sabem o que eles poderiam fazer, Ana? Eles poderiam sentar na meta Uhum. E guardar pro e mês guardar para o seguinte. mês seguinte. E eles já Exato. startam com 23, mas não. Eles fizeram ali o que tinham que fazer e até o último dia, porque aí quando eu vi que estava chegando, e eu estava fora, né? E melhor ainda, eu estava viajando e eles fazendo tudo isso. Eu comecei a falar, chega a 110 é tanto, chega. E aí eu surpreendi eles e dei para cada um, não foi para um ou para outro. Por quê? Para que eles não briguem entre eles também, isso é Exato. importante. Olha que legal. E sabe o nome disso? Intraempreendedorismo, mentalidade de dono. Exatamente. Você conseguiu formar. Você tem hoje o quê? 5 heads ali na operação? Nós estamos em 7. 7 heads na operação. Você conseguiu formar heads com mentalidade de dono. Olha que legal. Totalmente. Eles entendem, só que e também uma coisa que o mercado faz muito é prometer e não cumprir. Sim. É muito comum. Eu não sei como isso, porque na minha cabeça se você falou, você faz. Mas eu já passei por situações em que a pessoa prometeu para mim, olha, se você fizer isso, eu te dou tanto. Chegou no dia, não aconteceu. E lá, tudo que eu combino com eles, eu cumpro, eu faço. Por isso você tem a confiança deles. Então, isso faz muita diferença, porque aí, esse mês, eles estão... Aí agora eles falaram que vão entregar 150. Olha só. Eu não falei nada. Olha, Eu que não falei legal. nada, porque Que para mim legal. eles têm que entregar, mas eles disseram, eles fizeram Eles umas poderiam contas. muito bem ficar na zona de conforto e Mas por falar, ó, quê? Thaís, ó, Eles fizeram uma é conta, eles 110, agora receberam... vai ser 120. Exatamente, eles fizeram uma conta de quanto eles ganharam com 123. Exato. Agora eles fizeram uma conta de quanto eles vão ganhar fazendo 150. E eu só que, gente, mas eu preciso ver se eu vou ter dinheiro para isso, assim, não é assim também e tal. Mas eu falo assim, não, faz aí, faz aí. Aí eu vou, como eu escuto o que eles falam Sim. nisso, então tá bom, eles querem fazer 150, deixa eu ver a conta que eles fizeram. É essa, peraí, agora minha obrigação aqui é trabalhar para isso acontecer. E aí eu atuo nos bastidores para isso acontecer. Então eu aumento a meta de acordo.
eu vou movimentando, porque de um lado puxa o E os outro. seus heads, eles ajudam no controle da operação? Você abre os dados? Como é que funciona isso? Totalmente, Tem que totalmente. ser, né? Total, Pra todo mundo sabe de principalmente tudo. despesa, ajudar a diminuir despesa, aumentar a margem do negócio. É Essa fundamental. parte de diminuir despesa, eu tô começando agora. Eu não tinha tanto, porque assim, como, imagina, você tinha zero, de repente você tem tanto. Ah, será que gasta tanto? Deve gastar, então faz. Esse agora, quando o Fábio vem realmente para a operação comigo, ele vira e fala, Thaís, deixa eu te falar, não é normal gastar isso disso não, É, viu? mas é. E eu não sabia, eu não tinha essa noção. Principalmente contratação, Thaís. Porque às vezes a gente acha, vem o head da operação, ou vem, sei lá, um outro funcionário. Ah, eu tô trabalhando no meu limite, precisa contratar, tô precisando de braço. E não é assim. A gente tem que mapear o tanto que ele Isso. consegue produzir. Se ele não conseguiu entregar dentro daquele limite, aí a gente precisa consultar o nosso financeiro para ver se a gente consegue fazer Entendi. essa contratação. Senão a gente tem que É, provisionar. É isso eu isso. faço bem, isso eu Sim, consigo fazer bem, mas assim, eu digo, no geral do escritório, assim, como eu tenho um olhar mais macro, eu não enxergava desse jeito, mas porque também o escritório tem 2 anos. sim. Eu voltei de Portugal, lá fazendo curso de gestão, e pela primeira vez eu entendi de fato eu consegui colocar no papel o que que é a cultura do escritório. Lógico, a gente tinha, né, mas eu consegui mapear algumas coisas, porque até então a gente não tinha, porque meu escritório era muito novo, como que eu ia ter cultura se eu não tinha nenhum ano? Claro. Então as E coisas até porque a cultura é uma repetição reiterada dos hábitos, né? exatamente, E então a o gente precisa escritório ter novo ainda não tempo. existe os hábitos ainda. Exatamente, a gente precisa ter tempo para tudo. Aí quando eu voltei, aí eu defini, eu falei, gente, vocês concordam comigo que cultura do escritório é isso, isso, isso? Concordo. Então a partir de agora a gente vai ter isso numa esfera mais, eh, não Você só colocou no manual. idealista. Tem um manual, Tá, isso já tinha, mas tá. assim, tem uma coisa que a gente fala que é ideal ou real. Sim, Agora isso aqui é real. Quem sim. não tiver o fit do Adequado, tá escritório tá fora. fora. E Tá aí foi o que fora. aconteceu. Sim. A gente teve que 2 demissões Uhum. por conta disso. Tem que fazer Identifiquei mesmo. que não tinha e para mim o comportamento fala que mais que qualquer coisa. Eu observo muito comportamento, desviou o olhar. Desviar o olhar para mim é uma coisa básica, para outras pessoas não se importam, para mim Uhum. não. Se eu passo, a pessoa tá desviando o olhar da minha cara e eu que só passo sorrindo para todo mundo, Uhum. alguma coisa tem. Sim. Né, desviar, mas pode ter a desculpa que for, desviou o olhar. Eu vou mapeando esse tipo de coisa, mas tem que ser em relação ao que eu penso, porque senão eu deixo de ser também dona do escritório. Claro, Vira o claro. escritório de todo mundo e vira uma bagunça. Não, tá Então eu certo. vou mapeando o tempo inteiro, eu vou fazendo, eu vou dando, eu vou falando algumas coisinhas para um, para outro, que realmente vão mudar o dia da pessoa, que vai fazer ela entregar mais. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu dou uma ligação, eu tô sempre em ligação. Eu tô no carro, eu tô sempre em ligação. Eu tô fazendo Tem que reuniões, mas otimizar o tempo. Você tá no trânsito parado, tem que eu otimizar tô sempre mesmo. em ligação, entendendo como tá a pessoa em casa. Uhum. É muito importante. E eu me preocupo de verdade, não é. Não, mas tem que se preocupar com o Eu me ser preocupo, humano. mas hoje eu fico mais com a liderança, né? Aí eu só ligo e falo assim: você notou que tal pessoa hoje tá de cabeça baixa o dia inteiro? Ah, não, não notei. Então vai perguntar o que está Olha que acontecendo. legal, Vai saber o que está diferenciado. acontecendo. Eu não falo com a pessoa, a não ser que seja uma situação muito. Que realmente precisa da minha ajuda, muito raro. Sim, Mas o coordenador tem que ir lá falar. que Só legal. que eu dou o start na hora, eu falo, olha, eu tô olhando aqui da câmera, e eu tenho câmera, eu olho mesmo. Eu tô olhando aqui da câmera, tal pessoa chegou e tava chorando de manhã. Olha, Por quê? Eu quero saber o que que tá acontecendo. tá certo. Se é algo que tá ao nosso alcance ou se é um dia difícil. Mas eu preciso saber, porque essa pessoa vai colocar energia no meu negócio. Como que ela vai colocar energia Se no meu ela não negócio? tá bem na vida pessoal, ela não fica bem na E vida aí, profissional. exatamente, aí Eu hoje tenho em isso também dia comigo. eles já fazem naturalmente, eles não precisam mais eu ali o tempo inteiro, gente, a gente tem que estar bem. E dias difíceis todo mundo tem, eu Claro, tenho também. claro. Antes, eu confesso que eu tinha dias que eu não queria levantar da cama, como todo mundo. Sim, é normal. Principalmente no período que eu era só mãe, sem realmente exercer a advocacia. Eu era muito feliz como mãe, mas tem dia que eu não queria levantar da cama, eu queria ficar só na cama. Só que eu não podia, né? Tinha 2 crianças chorando 7h30 da manhã já para tudo começar. Tem pessoas que estão passando por isso agora, que Sim, ainda, né? E ao mesmo tempo cabe a mim, como a dona do escritório, entender o momento de cada uma e dando as pílulas de felicidade, de conhecimento, o que move cada um, por que cada um tá lá. Eu faço isso o tempo inteiro. show. Vamos mudar de assunto agora. Eu quero saber da mentoria. Vamos Hum, lá. Começamos a fazer mentoria em dupla. Você tá adorando pelo jeito, né? eu Tá tô. impactando a vida das pessoas. Tá ganhando mais admiração. Como é que tá sendo isso pra você, Thaís? É um choque, né? Eu fico um pouco assustada, porque
já há uns 6 meses, as pessoas iam me abordando e falando assim: "Nossa, eu não sabia que você sentia isso desse jeito. Nossa, você nesse nível sente isso". Eu falo: "Gente, como assim? Eu tô nadando igual elas", né. E aí o meu marido começou a falar, você começou a falar: "Thaís, Isso vai te dar mais autoridade ainda. as coisas não são da forma como funciona na tua cabeça, o mundo te enxerga de outro jeito", né. E então foi um processo onde eu tive que aprender que eu posso ser uma referência boa ou ruim. Já que eu estou sendo uma referência, que eu realmente mude a vida das pessoas, que elas consigam fazer o que eu faço também da forma delas. E o legal é que os maiores empreendedores, empresários do Brasil hoje são mentores, né? É, e São é mentores. isso, assim, é uma responsabilidade, mas é uma honra também, né. Onde as pessoas que, ao meu ver, já estão em E outro são nível. todas pessoas bem-sucedidas, não é pelo dinheiro, é pelo É, impacto. então, É exatamente, pelo impacto. exatamente. Então eu tô muito feliz, eu estava muito nervosa na primeira aula, assim, eu estava no escritório O pessoal adorou, gente. todo mundo ficava Adorou. assim: "O que que você tem?" Eu falei: "Gente, hoje eu tenho aula da mentoria". E aí eles não entendem, assim, direito. Falam: "Gente, é uma responsabilidade", né, ao mesmo tempo, depois que deu tudo certo, aí eles me mandaram mensagem: "E aí, tá bem? Deu tudo As pessoas nem certo?". piscavam. Eu estava É. muito nervosa, só que eu falo muito, né, Ana, então eu saio falando, ó, eu É porque desenrolo. aconteceu tudo muito rápido Foi. e as pessoas querem saber, gente, eles acham que é alguma fórmula mágica e não é, é execução, obviamente com várias estratégias, que é o que você está ensinando na mentoria, as estratégias e principalmente o teu modelo de negócio. Que você criou um Isso, modelo de negócio que diferente. funciona, que é sustentável, uma margem extremamente alta, que você tem o teu time na mão. Isso que é o legal, realmente é diferença. É E uma diferente. mulher, né? A gente sabe que o mercado é machista, não vamos ser hipócritas, o mercado é machista. É, então, e é isso, eu não gosto de levantar bandeiras e tal, mas obviamente eu tenho minhas dificuldades. O mercado tentou me engolir, você sabe disso, Eu né. sei. Tentou me calar, tentou tipo: "Não, ó, fica lá". E no normal, se eu tô ali focada, eu não ligo, eu sigo, eu só sigo, né. Então eu pego ali a minha base, me isolo ali, me reconstruo e faço de novo, e faço de novo. Só que hoje, quando eu percebi que eu consegui replicar em outros novos 2 departamentos no escritório, eu entendi que eu poderia ajudar outras pessoas a fazer. Porque uma coisa é você faz ali a sua o Com base na seu intuição. exatamente. Depois Uhum, quando você começa a replicar, você fala: "Nossa, deu certo". uhum. Deu certo e não foi agora intuição, foi método. Exato. Aí de Foi novo, processo, método. foi modelagem. Exatamente. Aí eu falei: "Não, realmente eu tenho condições de fazer isso pelos E você outros". criou o teu próprio método. Isso. Isso que é o legal. Então eu tô muito focada nisso, né, para que realmente as pessoas vão ter a oportunidade de transformar a vida delas. E ao mesmo tempo também eu sou muito motivada, né, eu sou Não, muito num único onboard você já mudou a mentalidade de muita gente, isso, olha que legal. é isso que eu faço com meus Numa times o tempo única inteiro. aula você mudou a mentalidade de algumas pessoas ali dentro. E ao mesmo tempo também, eu sempre modelei você, né, então quando eu vi o seu escritório em 2022, que eu comecei a seguir, eu falava: "Gente, que escritório enorme, quanta gente", você imagina dar conta de tanta gente, vocês fizeram mastermind, tal, eu já fiz até o meu primeiro mastermind, vou fazer o outro. Eu não eu de alguma forma, eu me transportei ali e falei: "Um dia eu vou fazer isso". E eu alcancei, o quê? 150 funcionários ali com 6 anos de escritório. Você vai alcançar mais rápido do que eu. Você É. tá entendendo? Porque você já tá com E 40. com uma Exato. conforme a gente conversa, talvez com uma margem Exato, melhor, porque isso eu olho o exatamente, tempo inteiro. exatamente. Eu olho o tempo inteiro É margem. é o que nós falamos agora, o faturamento não representa nada. O negócio é lucro, é o ROI. É, É o exatamente. ROI que importa. Então a gente tem ali um faturamento com uma margem muito boa, o que me possibilita fazer coisas como eu falei agora há pouco, Sim, sobre: o pessoal fez diferente? Eu tenho aqui, ó, tá pago, tá certo. exato. Eu não fico devendo nada para ninguém e ninguém deve nada para mim, porque o escritório ele é lucrativo e Sim, sustentável, o que não significa dinheiro no meu bolso, porque até isso é maturidade e mentalidade. sim. Se eu gasto tudo que eu não tenho espaço para construir coisas novas. E se você Como que quiser escalar, escala envolve escala é investimento, investimento. total investimento. Investimento. Total investimento. Então, eu tenho feito isso o tempo inteiro. Até esses dias brincaram comigo, falaram: "Ah, e se pegar seu celular e der o golpe do Pix, você não vai achar R$1, porque tá tudo dentro do escritório, tá tudo em tijolo", Sim, é né. verdade. Não acha, não tem Mas como, eu faço porque isso, tá a tudo gente investido. reinveste na operação, o empresariado é isso. Tá tudo investido e aí hoje, a gente como a gente atende consultoria inclusive consultoria jurídica junto com financeira no escritório, através da Sim, PJ, sim. o valuation do escritório, tudo mudou muito, né. Show. Eu não tinha essa noção, assim, mas
Se eu conseguir fazer, eu penso que a pessoa que comprou a mentoria vai conseguir fazer, ela vai ter a ferramenta para fazer, que é a minha obrigação, já que eu estou vendendo algo. Então é isso que eu tenho buscado, né? E aí, na próxima aula eu não vou estar tão nervosa, vou estar mais preparada, mas é porque como a gente faz a primeira vez, pode dar tudo certo ou tudo errado, né? E na hora, inclusive, teve uma manifestação lá do lado do prédio, que eu falei, meu Deus do céu, justo hoje tá tendo uma manifestação aqui, mas eles só passaram. Que Então, bom. tem coisas que a gente vai controlando, né? Pede desculpa ali, fala, olha, teve um problema, mas eu fiquei preocupada com a internet, com várias coisas que podiam acontecer, no fim deu E tudo no final certo. você ficou nervosa, ninguém percebeu. O Falei, pessoal adorou, meu. O falei mais do que eu pessoal deveria, do que adorou. assim, estourei o tempo, Não, eu falei obviamente. muito também. Eu nem deixei você nem você falar direito. Você tava debutante ali e eu não deixei você falar também. Ah, Eu não, tava mas ali. é até Mas é fazer em gostoso, um assunto que a gente conjunto. domina, que a gente gosta, a gente se Não, e empolga fazer mesmo. em conjunto, quando você, você falou que eu tinha que fazer a mentoria sozinha. Eu falei, Alan, não estou pronta, eu me sinto mais segura fazendo com você. Você topa? Aí você topou, né? Me deu o presente de topar, porque né? Eu sei Claro, que seu tempo vale muito mais do sim. que a gente está até cobrando ali naquela Tamo junto, mentoria. desde o início, é. Mas, assim, é um presente para que eu aprenda realmente, a gente tá junto, tá fazendo tudo acontecer. Mas, assim, é uma responsabilidade para mim também, né? Porque eu tô ali, eu precisei elevar o nível da informação, porque eu tô ao Mas seu é a mesma lado. coisa que eu te falei lá no início, lá em 2023, quando a gente se conheceu. Ó, o bloqueio tá aqui, ó, que você não É. consegue sozinho, você consegue. Não, Você eu consegue. tenho certeza que eu consigo, mas é uma grande responsabilidade, né? Eu E sei. aí, quando você envolve Porque tá o pessoas. escritório, a estratégia de outro escritório tá na tua mão. É isso que tá Exatamente. E acontecendo. outra, né? Ali tem pessoas, a maioria são pessoas que já estão no mercado e fazem tudo Sim, tão bem. sim. De pessoas que eu nunca imaginei, sabe, que estariam ali para me ouvir. Mas que ao mesmo tempo, eu também vou aprender, né? Um Então, motivo quando de você entra na orgulho. operação de um escritório também, o pessoal me manda mensagem no Eu privado, né? aprendo muito também, mas Eles me muito, mandam, eu inclusive falo, ué, tá contigo. fazendo desse jeito, mas por que não dá certo aqui? Não, vai dar certo também. Então é uma troca, só que ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Né? Eu entendo que tudo que a gente ensina, a gente tem que fazer com que a pessoa execute de forma melhor que a gente Com mesmo. Que foi o que certeza. aconteceu com você. Você fala Foi, que eu executo melhor do que você porque exato. E você me deu todas as é, dicas de tudo que errou. É exato. uma responsabilidade. E é responsabilidade para mim também, porque eu fico pensando, meu Deus do Que eu céu. falei que a mentoria, eu vendi, vocês acham que eu vendi os acertos? Não, eu vendi meus erros. Eu É, vendi os meus erros. erros. Tudo que você não deve fazer, Principalmente Thaís, com não relação à faz isso, não faz isso, não faz contratação. isso. Principalmente com Exato. relação à Por contratação. isso que você comprou um atalho, você foi direto ali, ó. Por isso que você explodiu tão rápido. E as pessoas que você está mentorando vão ter um resultado melhor que você. Isso que é o legal. E é isso que eu Porque quero. também você teve É erros. isso que eu quero. Eu Isso que quero é o legal. realmente que as pessoas entendam que se eu conseguir, porque não tem nada de diferente Não entre eu e tem, elas, não tem. nada. A única coisa que eu executei é exatamente o que você falou, né? Então você falava, eu check, A falava, limitação está na check. cabeça. O nosso bloqueio está na nossa cabeça. E é muito mais gostoso a gente, às vezes, dar desculpa do tipo, ai, ela teve sorte. É, Eu não tive sorte, eu trabalhei muito, mas muito, eu muito, muito. imagino. Abri mão de muita Quantas coisa. renúncias? É, Agora, mês passado, eu falo para as pessoas, eu quero ser uma Thaís da vida. Falei, você topa ficar um mês sem seus filhos? Ah, não topa. então. Então você não vai ter. Foi Você nunca difícil. vai ser uma E Thaís você da viu que vida. até eu não fiquei É? 100%, né? Eu Você até dei uma nunca vai surtada em ser. algumas coisas. Você não está disposto a renunciar aos seus próprios filhos? É. Você não é merecedora de ter o que ela tem. Para Eu falei isso. uma mulher virar e falar assim, olha, meus filhos iam fazer um curso, iam passear na Disney e tal, eu queria que eles desfrutassem ali da casa em Orlando e tal, não sei o quê. Você não tá lá? E tá lá minha mãe, Imagina. minha sogra, meu Deve sogro, meu doer. marido, Deve eu. doer. Todo dia É. você olhando Deve lá as doer. fotinhos, eles lá com o Mickey, e você aqui, e É. você aqui, e você aqui. Aí é onde eu penso, assim, até conectando com o que a gente falou no começo, né? A vida inteira eu fui preparada para isso, sabendo que eu queria. Sim. Então, mesmo nos dias mais difíceis, eu sabia. Eu sabia. E eu sei até hoje, porque eu ainda não tô, acho que 1/4 ainda do que eu quero chegar, assim, em relação à construção de escritório e tal. Tem muitas escadas Com ainda que a gente vai certeza. fazer. Então, eu ainda vou ter que abrir mão de muita coisa, mas é algo que eu quero. E teu escritório já está caminhando para ser. Caminhando não, já se transformou num escritório full service, né? Com departamentos, Exatamente. processos bem definidos em cada departamento. E tem muita coisa boa no mercado para fazer ainda, E, Thaís. e sabe o que é legal até para mentoria? Eu tenho tudo mapeado. Então, o fluxograma eu criei desde o começo. Às vezes a pessoa fala assim, mas sou só eu, tá tudo aqui. Uhum. Só que esse tá tudo aqui impede a pessoa de passar para um estagiário, por exemplo. Sim. Ela não consegue sair da operação, que é o que mais toma o nosso tempo, porque tá tudo aqui. É muito Não, difícil. você tem daqui para cá e execução. É isso. Então.
Senão, daqui não... para cá, para o outro, para outra pessoa fazer, e você poder se preocupar com outras coisas, que é o crescimento. Então, qual que é a meta esse mês? Assim, eu quero dobrar. Para quem está trabalhando em dobrar é contratar uma pessoa. Você tá com a faca e o queijo na mão. Só que para contratar outra pessoa não é só fazer um processo seletivo lindo. Você precisa falar o que ela vai fazer. E ela precisa fazer tão bem ou melhor com você. E aí? Como que você mapeia isso? Fluxograma no Canvas, gente. Exato. É E para maravilhoso. escalar um negócio, você já tem pessoas que já entendem como que funciona a operação, como é o treinamento, elas vão replicar o conhecimento e o teu head vai acompanhar. E assim coloca mais um. É como se fosse uma esteira de produção, Isso, colocando outras exatamente. pessoas para fazer a mesma coisa, né? Exatamente, é exatamente isso. E eu fiz isso, hoje eu tenho tudo mapeado dentro do escritório e a gente vai replicando. Onde, quando eu quero, eu tenho liberdade para parar, ou então, lógico, né, com antecedência, desde que não seja uma situação... se meus filhos precisarem de mim, eu paro tudo, mas se Claro. precisarem mesmo, eu Sim, é por eles, paro né? tudo. Eles são o seu porquê. Exatamente. Agora, se num determinado dia tem uns amigos meus que vieram da Europa que eles vão ficar aqui, eu vou passar o dia com eles, um dia Legal. de semana. Mas já está organizado e eu me permito fazer isso. Claro, Porque, você trabalha para isso, exatamente, para ter a liberdade financeira, você já tem a exatamente. geográfica de estar onde você quiser, Só que né, com para quem você tudo isso quiser, e acontecer, tá tudo operacional. mapeado. Já está Exato. mapeado. Então, aconteceu um problema, eu estou fora, igual eu fiquei. Eu fiquei 25 dias na Europa em maio, em junho. Depois eu fiquei 20 dias lá em Orlando com eles. Sim, Aconteceram como você já tem problemas viagens programadas no final do ano, final assim do como eu já ano. tenho também, é tudo preparado. A gente prepara tudo. E aí, não quer dizer que isso não vão acontecer problemas. Óbvio que vão. Só que é muito mais fácil. Quando você está com tudo mapeado, Você aconteceu um minimiza o problema. risco de ter problema. Aonde que está a chave? Você Aonde que foi? minimiza. Liga para a pessoa na hora. Escuta, por que não foi feito de tal jeito? Ai, passou. Ai, não sei o quê. Tá bom, então agora eu já sei como resolver. Tira daqui, joga lá, joga para outra pessoa, faz. É muito rápido. Eu não fico ali sofrendo com o problema. Eu resolvo. Exato. Né? Então é tudo muito mais fácil. Agora, quando você não tem nada mapeado, você nem sabe da onde que veio, da onde que É veio a igual estar porrada. navegando aí no oceano sem GPS, eu falo. E não Se você não tem dados. não é só sistema, né? São pessoas que cumprem e preenchem os sistemas. Não adianta você ter um sistema lindo ou qualquer coisa e não ter um fluxograma. Para saber Exato. que quando o sistema, aonde que do E sistema está. alimentar. Alimentar. Tem que ter a cultura de alimentar, senão de nada adianta a plataforma. Ela não faz mágica, né, Thaís? Esses dias eu comprei eu Um não iPad? tinha, né, um iPad, Aham. porque eu tenho um caderno de 500 páginas que eu ficava anotando tudo. O meu escritório inteiro está anotado nesse caderno de 500, só que acabaram as 500 folhas. E aí eu falei assim, poxa, né, eu queria tanto levar meu caderno às vezes para algum lugar. Aham. Aí falaram, poxa, compra um iPad. É mais fácil, é. Você acredita? Eu não tinha. Agora, o que eu estou fazendo? Eu pego no iPad, redesenho o fluxo, já tiro na hora, já ponho. Ó, agora redesenhei o fluxo, agora é de tal jeito porque não está funcionando. Gente, tecnologia. Tá aí, a tecnologia tá aí para nos É ajudar. só a gente. E eu bato muito nos fluxos. Os fluxos, eles têm que estar engessados para quem vai executar. E para a gente tem que ter em tempo inteiro revisitar. Tá funcionando? Não tá funcionando? Aonde que o cliente está reclamando? Aonde não tá? E volta. E volta. Esse é meu trabalho. É isso que eu faço. Só que eu posso fazer da minha casa. Show. Thaís, legal. Tinha papo aqui por mais umas 2 horas, eu acho, Eu viu? falo muito. Mas foi muito legal, Thaís. Cada papo, cada podcast que a gente tá junto é assuntos diferentes. Acompanhar a tua evolução me enche de orgulho de ver que você tá crescendo de forma organizada, com o time na mão, tua cultura cada vez mais forte, o teu propósito cada vez sendo mais alcançado, que é estar com a sua família, ter liberdade operacional, liberdade geográfica, tá realizando os sonhos dele, que eu acho que é por eles, eu acho que é o principal Total. objetivo. E agora aí o orgulho aumenta ainda mais ainda, né? Agora você mentorando, agora minha colega agora como mentora, e acho que não tem dinheiro que paga ouvir da boca das pessoas que você está transformando a vida dessas pessoas também. Não só dos seus clientes, dos seus funcionários, mas agora de outros colegas que te admiram. Thaís, Ai, obrigado. Antes da gente encerrar, eu queria que você olhasse para a câmera e desse um parte recado final para aquelas pessoas que estavam lá naquele início seu, quando você saiu do escritório. E agora, vou abrir meu escritório, o que que eu vou fazer? Que dica que você dá para essa pessoa? Qual que é o percurso que ela tem que caminhar? O que que ela precisa fazer imediatamente? Vamos lá, dá um recado aí, seja motivacional, seja... Enfim, vamos lá. Ai, é uma responsabilidade, né, meu Deus? Mas vamos lá. De fato, quando a gente não enxerga o futuro, né, só enxerga nas outras pessoas o sucesso, é tudo muito fácil e, ao mesmo tempo, o caminho é muito difícil, onde você não consegue sequer dar o primeiro passo.
O primeiro passo é sempre o mais importante de tudo. O primeiro passo é vai e faz. Se você quer, se você sabe fazer, se você é técnico em alguma coisa, faz mentoria, né? Acompanha quem faz, quem já fez, quem já trilhou o caminho e faz. Não fica com medo e não fica colocando todos os impeditivos, principalmente os impeditivos financeiros, de eu não tenho dinheiro para isso, eu tenho que juntar dinheiro para fazer tal coisa. Não. Porque se você seguir métodos, se você seguir os passos de pessoas que já fizeram, você vai ver que a maioria delas começaram sem esse dinheiro, sem esse cofrinho e fizeram acontecer e chegaram no milhão, nos milhões, e as coisas realmente acontecem. Eu falo que todo advogado milionário um dia já foi um advogado iniciante. Total. Exatamente isso. Todo mundo. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Thaís, obrigado novamente. Sempre é um motivo de prazer, satisfação. É muito gostoso conversar contigo. A gente tem papo aqui para 3, 4 horas. Com certeza vamos estar em outros podcasts. Você já vai estar em um outro momento, com novas filiais. Te desejo todo sucesso, meu amigo. Sucesso para nós, na nossa mentoria também. E é aquilo, né? O que eu sigo de verdade, né? Que é dar o passo que Deus dá o chão. Com certeza. A Ele gente vai estar lá. segue isso, né? Com então, certeza. dá um passo que Deus dá o chão. Eu acreditei nisso. Eu tenho muita fé também, eu acredito muito nisso, né? Eu falei que Deus fala que a fé é o quinto pilar, né? A gente trabalha os 4 pilares, para mim a fé é o quinto, Exatamente, né? Se a gente não ter alguém intercedendo por nós, com a certeza que aquilo ali vai dar certo. Eu falo que tudo que eu pego para fazer dá certo. Porque eu vou fazer até dar certo, porque ele vai me ajudar. Obviamente que tá a minha energia ali, eu vou fazer acontecer, mas é ele, tem a mãozinha dele ali, né? Tem a mãozinha do Nosso Senhor ali. Total, e a gente se conecta com as pessoas certas, na Com hora certeza. certa, você faz parte disso, faz parte da minha história. Com certeza. Nós estamos construindo Com coisas certeza. grandes, né? E realmente, para mudar a vida das pessoas, que no final de tudo é o que vai fazer diferença, né? Não, eu tenho um orgulho tremendo, que é a da nossa comunidade. A comunidade não é minha, a comunidade é nossa, eu falo. Eu só estou ajudando a administrar, é nossa. O que a gente está construindo não existe, né, Thaís? Ver as pessoas se autoajudando de verdade, com sinceridade, né? Ali é genuíno ali a autoajuda. E um ponto importante, a gente tem aulas na comunidade, né? Eu participo, eu só não participo se acontecer uma coisa muito atípica, mas eu participo e estou escutando todas. Às vezes dando banho a um filho, lavando uma loucinha, fazendo alguma coisa, mas eu escuto todas para realmente alguma coisa no meu negócio. No outro dia eu sempre chego e eu pego um monte de coisa de vocês também. Não é porque eu sou um dos mentores, não. Eu pego muito, eu aprendo muito com você, muito demais com você. Eu passei a te modelar, porque o teu modelo de gestão agora, modelo de negócio é melhor que o meu. Eu preciso saber o que você está fazendo para eu tentar readequar no meu. Então é isso, é sobre isso, gente. É sobre isso. É esse exatamente o ponto. Show de bola. Obrigado, viu, Thaís? Obrigada. Até a próxima. Gente, muito obrigado. Olha que delícia esse papo aqui. Vamos caminhar para o próximo episódio aqui, então. A Thaís deve voltar aqui. Ó, vamos assumir um compromisso, tá? Pelo menos daqui uns 6 meses eu quero a Thaís de novo aqui para saber quanto que ela caminhou, o que mudou, tá? Daqui 6 meses tá assumido esse compromisso aqui. Eu volto, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tamo junto.